Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, a família vai bem, os amigos vão bem, como é que foi o feriado? Maravilhoso? Ok, ótimo, beleza. A gente já falou aqui no canal algumas vezes sobre como a nossa criação às vezes acaba moldando ou incentivando certas coisas nas nossas atitudes, nos nossos gostos, no nosso dia a dia, enfim. Já falamos sobre isso algumas vezes, só que em assuntos mais sérios, digamos assim. E aí eu comecei a pensar como que o meu gosto de cinema se transformou, talvez um pouco assim, com o tempo, desde que eu comecei a ver mais filmes e procurar saber mais sobre... Calma aí, tá muito calor. Vai ficar um barulhinho de fundo, mas, gente, não tá dando. E quando a gente tá crescendo, assim, adolescente, criança e tudo mais, a gente acaba ficando refém de algumas coisas quando se trata de audiovisual, de cinema e tudo mais. A gente fica refém um pouco do gosto dos nossos pais, né? O que eles querem que a gente assista, o que eles deixam a gente assistir. Primeiro ponto. 2, o que tá na TV. E outra coisa é o que tá nos cinemas grandes, normalmente, que é o que a gente frequenta, né? Você não vai levar a sua criança, às vezes, num cinema cult, um cinema que é alternativo, porque muitas vezes ela não vai entender ainda a premissa daquele filme. Daí, quando eu comecei a ver mais filmes, estudar um pouquinho mais de cinema, eu comecei a me aventurar em outros gêneros. Gênero é uma palavra meio estranha, mas só para motivo de passar a minha ideia. Outros conceitos de filme, outras ideias, outras maneiras de abordar cinema. E eu pensei em trazer para vocês 6 filmes que eu acho que podem ajudar a entender o cinema de outra forma, sem ser esse cinema mainstream, esse cinema que a gente está acostumado, sei lá, do Cinemark, do cinema do shopping e tudo mais, que não são todos os filmes que chegam nessas plataformas grandes. Eu já fiz um vídeo assim no passado, eram 6 filmes LGBT que você precisa ver, são os filmes da temática LGBT que eu gosto, que eu acho que muitas pessoas deveriam assistir. Tem muitos outros, aqueles lá foram uns dos que eu assisti, que eu achei que seriam legais, pra também não ficar uma lista muito grande, né? E eu achei que seria legal trazer essa outra lista de 6 filmes que eu acho que me ajudaram, pessoalmente, a perceber o cinema de outra forma. E me mostraram coisas que eu não tinha pensado antes, de assim, fazer aquilo lá daquela maneira e tudo mais. O primeiro filme que eu queria falar pra vocês é o filme Morrer como Homem, é do diretor João Pedro Nogueira. É Nogueira? João Pedro Rodrigues, desculpa, de 2009. Ele é um filme português. Esse já é o primeiro ponto que eu queria falar pra vocês. Eu nunca tinha assistido um filme português até assistir esse filme. Quando a gente pensa em filme europeu, normalmente a gente pensa em filme francês, é o que mais vem na cabeça, aqueles filmes lentos, não sei o quê. E é um filme completamente diferente, é um filme de uma história de uma transexual, que ela faz shows, né, performances, e trata da história de drama dela com o filho dela, de quando ela ainda vivia a vida como um homem, e da relação problemática dela com o amante dela, que é o menino mais novo que costurava as roupas dela e tava ali com ela e também fazia parte de todo o drama da vida dela, problemático, com drogas, enfim. A história em si não é o porquê eu gostaria de falar desse filme, é da maneira que ele trata o surreal, o sonho, o devaneio, porque às vezes você vê assim, sonho nos filmes sendo retratado, muda uma cor aqui, faz um tom preto e branco, faz um flashback, bota uma vinheta do lado, uma coisa mais clássica, entre aspas. Esse filme tem momentos de devaneio, assim, ou de surrealismo, que apesar de serem bem sutis, eles são diferentes dos que eu já tinha visto até o momento. Então eu pensei, caraca, que maneira interessante de você representar o estado emocional de um personagem ou de uma situação simplesmente com uma cor. Então, apesar da história também ser maravilhosa, é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. É um filme lindo, é um filme triste pra cacete, mas é muito bonito. Recomendo a todos vocês verem. É um filme que me abriu portas, tipo assim, como pensar momentos de devaneio, momentos de sonho, momentos de surrealismo, ou o que é real, como a gente representar isso no cinema. É um filme que me ajudou muito nisso. Segundo filme que eu acho que eu queria trazer pra vocês é um filme que causou muita controvérsia, é do ano passado, é 2017, né? Foi o filme Mãe. É o filme do Aronofsky, que eu tenho certeza que vocês já leram muito sobre, todas as teorias e tudo mais. E não é sobre a história que eu quero discutir, que eu acho que isso é um assunto que é uma mesa de bar, que vai durar horas aí, o que cada coisa significa. E eu acho que é um filme simplesmente genial, por todas essas coisas, mas mais ainda como ele te faz sentir as coisas. Eu não me lembro de nunca ter assistido um filme e ter levantado a minha cadeira pra gritar com a tela e falar, não! Quem já viu o filme vai saber, quem não viu, veja. Eu não vou dar spoilers, mas, por exemplo, quem já viu sabe. Na cena do bebê, por exemplo, ó, ligou, vai começar a fazer barulho. Gente, desculpa, mas tá muito calor. Na cena do bebê, quando aquele negócio do bebê acontece, eu simplesmente levantei da minha cadeira e falei, não!
E eu nunca tinha sido tão afetado por um filme assim. Um filme que te faz sentir tão apreensivo, tão agoniado, que faz você pular da sua cadeira. Claro que eu já fiquei animado com o filme, chorei, bati palma, mas eu nunca me senti tão desconcertado por um filme assim, foi a intenção do Aronofsky, né, nesse filme. E me abriu outras portas, tipo assim, caraca, como que eu posso atingir o meu espectador? Então, como um estudante de cinema e alguém que um dia pensa, talvez daqui a 10, 15, 20 anos, fazer um filme, é uma coisa pra ter na cabeça, tipo assim, como eu posso afetar o meu espectador de acordo, né, com a sensação do filme que eu quero passar. Pelo menos agora eu tenho referências de como fazer caso eu queira dar esse tipo de sensação no espectador, assim, quais artifícios usar pra conseguir isso. E é um filme que eu acho que eu nunca tinha sentido isso com filme nenhum. Enfim, o terceiro filme que eu acho que eu vou falar pra vocês é o filme Mommy. É o filme do Xavier Dolan. Ele é do ano de... Ele é um filme de 2014. Ele trata da história de uma mãe e de um filho, que ele é uma pessoa problemática, com a situação mental dele, uma pessoa muito intensa, muito, às vezes, psicótica. E o filme trata dessa relação, do paradoxo que uma família sente quando você tem uma pessoa que é doente, assim, nesse nível mental, de você querer a pessoa por perto, mas às vezes você ter que forçar ela a querer ajuda, mandando ela pra longe e tudo mais. E essa relação que os dois se encontram, né, no sofrimento um do outro. Mas, novamente, não só a história do filme é muito bonita aqui, como o jeito, eu acho, que o Xavier Dolan explora, o jeito que ele explora o cinema em si como uma ferramenta para causar um efeito no filme. Tem uma cena, isso não vai ser um spoiler, tem até no trailer, se eu não me engano, essa cena, então acho que não é spoiler. E também não é nada acontece demais, mas é só bonito. Que é uma cena que o personagem, ele é problemático, né, na maior parte do filme, ele está melhorando, assim, começando a se sentir bem, e o filme ele é todo filmado até essa parte, né, como um quadrado, um por um, na relação um por um. Ele tá se sentindo tão livre, que ele quebra essa quarta parede que a gente tem, essa quarta parede que eu estou quebrando com você agora, mas que o cinema normalmente não quebra, de falar diretamente com o espectador e de interagir com o cinema. Ele vai abrir os braços, assim, ele pega a borda da imagem e abre para indicar que ele está realmente se sentindo livre. E quando eu vi aquilo, o filme era bom até então, assim, eu gostava muito da história, mas nada que eu fosse falar, caraca, esse filme mudou minha maneira de perceber o cinema. E nesse momento eu acho que fez isso, porque como explorar o cinema além de só o que tem dentro do quadro, entendeu? Dentro da janela. Explorar também a janela do cinema. Maneiras de explorar fora do que só, assim, roteiro, dramatização, etc., para causar um efeito no espectador. Tipo assim, caramba, ele tá tão livre que ele abriu a tela do cinema. Eu achei isso muito legal. O quarto filme que eu queria falar pra vocês é um filme que eu vi também no ano passado. Você pode perceber que todos os filmes são filmes novos, né? Relativamente novos. Porque eu também não tenho como lembrar de todos os filmes que eu vi na minha vida, gente. Então eu tô lembrando dos que eu vi mais recentemente mesmo. Com certeza tem outros que poderiam estar nessa lista também. Mas um filme que eu vi recentemente que eu amei foi Boys in the Trees. Eu acho que esse filme não chegou no cinema no Brasil. Os Garotos nas Árvores. Ele é do diretor Nicholas Verso, um filme australiano de 2016. E eu fui meio sem saber o que eu ia assistir. Sabe aquele filme que você acha lá na noite, assim, ai meu Deus, quero assistir alguma coisa. Fui assistir esse filme. Nunca estive tão surpreso com o que eu vi num filme igual eu vi nesse. Porque eu fui achando que ia ser um filme meio, tipo assim, um dramazinho adolescente meio dark, meio pesado, mas achei que não ia passar de meio que um drama adolescente, assim. Trata da história de um garoto que sofre bullying na escola e dos garotos que implicavam com ele, tem um que não implicava tanto, enfim. Depois eu vou linkar os trailers e vocês veem mais ou menos o que eu tô falando. Então eu pensava que, pela sinopse, pelo trailer, eu pensava que ia ser uma coisa mais, sabe, menos psicologicamente afetadora, se é que isso existe. Ia me afetar menos psicologicamente. Mas desde o momento que eu liguei o filme, eu não consegui piscar até o filme acabar. E sempre eu vejo filme, eu acho que todo mundo hoje em dia vê filme, às vezes você checa o seu celular, dá uma olhada no Instagram, vê o WhatsApp e tudo mais. E esse filme eu acho que eu não peguei meu celular uma vez pra ver ele, porque ele te prende de uma maneira, e eu não sei como explicar. Esse aí eu acho que é o que eu menos sei explicar porque que eu acho que ele me afetou tanto. Porque ele trata do horror, do suspense e do assustador
de uma maneira muito, muito sutil, e o que eu achei legal é que ele brinca muito bem com a questão do o que é real e o que é irreal, o que o personagem está pensando, o que ele está vivendo. E o plot twist desse filme foi um dos plot twists que mais me impressionou até hoje. Então eu gostei muito dele ter essa coisa de no trailer parecer uma coisa e o filme te surpreender completamente. Porque ele mudou completamente a maneira que eu pensava o horror e o suspense no filme. Você não precisa ter um monstro, você não precisa ter, sangue jorrando. Você pode simplesmente ter alguns adolescentes numas máscaras de Halloween e usar esse clima do Dia das Bruxas do filme como um palco para uma história super psicologicamente afetiva, e eu acho que vale a pena todo mundo ver esse filme. Os filmes 5 e 6, os dois que restam nessa lista, eles meio que vão entrar no mesmo porquê de que eu acho que mudou minha visão de cinema, assim. Os dois filmes são do mesmo diretor, do Yorgos Lanthimos, não sei falar o nome dele. Um filme chama The Lobster, que é de 2015, e o outro é O Sacrifício do Cervo Sagrado, que é de 2017. A Lagosta é a história de um futuro mais distante, ou um outro universo paralelo, né, da nossa vida, que as pessoas, elas têm que arranjar um parceiro. Então elas vão para meio que um resort, para um retiro, um hotel de luxo, para conhecer as pessoas que estão lá. E você tem um treinamento, assim, você tem um período de tempo para conhecer a pessoa. Se você não passar não casar com alguém, não ficar com alguém para sempre, né, você vira um animal, sua alma vai para um animal. No Sacrifício do Cervo Sagrado é a história de um médico e a família dele, e um menino que é o filho de um paciente desse médico que morreu. Não posso falar mais, senão vou dar spoiler. Mais do que os filmes, foi o estilo desse diretor que eu acho que mudou minha visão de cinema pra sempre, assim, porque eu nunca imaginei que eu fosse querer fazer um filme de terror, ou de suspense, ou de terror psicológico, assim, na minha visão. Eu não me imaginava fazendo esse tipo de filme nunca. Mas depois que eu vi os filmes desse cara, eu falei, eu preciso fazer um filme assim na minha vida, porque eu simplesmente achei genial. É uma atuação que eu nunca tinha visto na minha vida. É o horror sentido como parte do dia a dia. É você falar, ele matou não sei o que. Se você não arranjar sua parceira, você vai virar um animal pro resto da sua vida. Ok, eu vou matar o seu cachorro. Então, assim, é você tratar, às vezes, o horror com uma frieza tão fria. E a atuação desses dois filmes, também ela só piora isso. Porque, normalmente, você vê uma atuação que tenta fazer uma situação parecer normal. Mas eles fazem uma atuação nesses dois filmes, e eu acho que no outro dele também que eu não vi, que é o Dogtooth, que é pra você se sentir pior ainda sobre o filme. É pra você achar, isso não é natural, isso não faz parte do mundo que a gente vive. Porque ele quer realmente criar um ambiente que esteja completamente desconexo da realidade que a gente vive de hoje, mesmo tratando de coisas que a gente vive até hoje numa maneira mais metaforizada, né, obviamente. Eu acho que não dá pra entender, mas tem que assistir o filme pra entender o que eu tô falando, por que eu achei que me afetou tanto. Como tudo na vida, gosto é gosto. Eu tô passando pra vocês filmes que eu acho que me afetaram e filmes que eu acho que mudaram a minha maneira de perceber o cinema e me fizeram explorar diferentes ramificações que até então não tinha explorado. Porque se a gente for ficar com o que só aparece no cinema, que só entra nas salas do Cinemark, por exemplo, acaba que nosso círculo ele fica um pouco fechado do que a gente pode assistir, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Então acho que pra gente decidir o que a gente gosta, a gente tem que, né, explorar um pouco mais e ver, tipo assim, esse estilo aqui não... Mas é isso aí, eu quero que vocês me digam aí embaixo, se vocês já viram alguns desses filmes, o que vocês acharam, se eu tô falando besteira pra vocês. E filmes também que vocês acham que mudaram a sua concepção de cinema, coisas que a gente deve explorar mais. Deixa aí embaixo indicações de diretores, de filmes e tudo mais, que eu adoro ver filmes novos e adoro procurar essas recomendações que vocês dão, tá bom? Se inscreve aí se você gostou do canal, dá o seu joinha e estamos quase chegando a 10 mil, quase mais ou menos, né? Falta uns 1.800 mais ou menos, mas eu tenho fé que a gente consegue chegar, tá bom? É nóis!